Hoje eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta especialista na superação da depressão, da ansiedade, e ajudo pessoas que tenham depressão e ansiedade e que queiram aprender a superar a depressão e a ansiedade de um jeito simples, rápido, eficaz, e sem precisar passar pelo uso de medicamentos ou sem precisar ficar dependente do uso de medicamentos para encontrar a cura. A primeira coisa que acontece quando eu tenho ansiedade, que acaba sendo um erro, é a partir do momento que eu entendo que eu tenho crises de ansiedade, eu começo a querer evitar de passar por situações parecidas ou semelhantes para evitar as minhas crises. Por exemplo, hoje também, uma das pessoas que eu atendi é uma pessoa que não quer mais ir no trabalho, não quer mais fazer entrevistas de trabalho, porque teve uma crise de ansiedade fazendo uma entrevista de trabalho. E foi uma crise bastante severa. E isso marcou tanto ela que agora, todas as vezes, ela sabe que ela precisa de procurar um trabalho, ela sabe que ela precisa trabalhar, mas todas as vezes que ela pensa em responder ou mandar um e-mail, um currículo, ela entra em crise de ansiedade, porque ela lembra de ter passado da crise de ansiedade e ela desmarca a entrevista. E isso passou a ser tão grande que ela precisou marcar uma consulta e teve uma consulta hoje comigo por esse motivo, porque ela não pode mais adiar ou seja, as entrevistas dela, porque senão ela perderia o subsídio de desemprego, né? Que aqui em Portugal é o subsídio de desemprego. E se ela não for nas entrevistas, ela acaba perdendo esse benefício do governo. Então, ela precisava ir, mas ela não se sentia preparada para ir. Então, como que é o trabalho, né? A gente tem que entender que evitar os ambientes que me causam ansiedade não vai ser o melhor caminho para eu superar a ansiedade. Pelo contrário, eles vão me isolar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, que gradualmente eu vou sentir-me refém e vou deixar de fazer coisas que antes eu fazia. Aqui, quem tem ansiedade, eu tenho certeza que vai me dizer que acontece coisas parecidas, quando alguma pessoa liga para vocês e pergunta: vamos sair, fulano vai, o outro também vai, vamos nos reunir, vamos lá. E quantas vezes a gente não mente, não faz de conta que a gente está muito ocupado só para a gente não ter que ir porque a gente tem medo de ter uma crise? Quantas vezes que a gente deixa de ir no mercado? Eu tive uma paciente minha que depois até se tornou minha aluna, que ela não conseguia lavar o cabelo, ela estava 2 semanas sem lavar o cabelo, porque o shampoo dela tinha acabado, e o namorado dela que morava com ela, namorado, né, que morava com ela, estava fazendo uma viagem. E aí ela precisava esperar que ele voltasse para ir no mercado comprar um shampoo para ela. Porque ela não conseguia ir no mercado. Ela mal tentava, tipo, quando ela chegava perto do mercado, tinha crise de ansiedade, tinha que voltar. Então ela estava 2 semanas sem lavar o cabelo, por conta de não conseguir ir no mercado. Então, quando a gente está falando sobre essas coisas, olha, a Carla falando, eu não tenho vontade de ir ao supermercado. Por quê? Porque a gente sabe que é um lugar que está mais propenso a ter crise de ansiedade, ser pública. E daí eu me sinto refém. E eu não, e de verdade, o que eu costumo dizer, eu sei o que é, porque eu passei por coisas muito parecidas. Eu, quando estava com as minhas crises de ansiedade após o falecimento do meu pai, eu comecei a ter cada vez mais as crises de ansiedade, até que viraram ataques de pânico e depois viraram epilepsia. E na altura, quando eu tinha os meus ataques de pânico, a minha ansiedade, eu desmaiava. Quando ela ficava muito forte, eu desmaiava. Então, sempre que eu ia para pegar no Brasil se chama ônibus, aqui em Portugal se chama autocarro, sempre que eu ia para pegar o autocarro, que eu entrava assim, eu mal subia o primeiro degrau, e quando eu olhava, toda a gente descia, ou não entrava naquele autocarro, porque toda a gente sabia que eu ia desmaiar. E como eles sabiam que eu ia desmaiar, eles já nem queriam entrar para não perder trabalho. Alguns iam para a escola, mas a maioria ia para o trabalho, né? Eu estava indo para a escola. E aquilo me envergonhava tanto, eu ficava com vergonha, eu comecei a não ter vontade de ir para a escola, eu comecei a não ter vontade de sair de casa, eu comecei a me isolar cada vez mais, por conta de uma coisa desse tamanho que foi ficando cada vez maior, maior, maior e incontrolável. Então, quando a gente fala sobre ansiedade, eu entendo por que a nossa necessidade é a gente deixar de fazer situações que a gente fazia e que a gente teve crise de ansiedade. Mas é preciso que a gente faça um trabalho contrário. Então, eu vou trazendo aqui para vocês, sempre que eu trouxer um problema, eu vou trazer também a solução, ok? Para vocês não ficarem só ouvindo o problema, porque isso a gente já sabe. Então, quando a gente passa por uma situação em que a gente começa a evitar situações que desencadeiam a nossa ansiedade, a gente sentindo assim, bem,
Se eu for nesse lugar, eu vou ter ansiedade. Quando passa uma ambulância, eu tenho ansiedade. Quando eu estou parada em alguns lugares, principalmente para as pessoas que já conseguiram fazer a padronização da ansiedade, até vou fazer um dia um conteúdo aqui para vocês trazendo isso, que é uma resposta maravilhosa que eu uso com as minhas alunas e que dá muito resultado, né? Quando a gente padroniza o tipo de situações que fazem a gente ter crise de ansiedade, a gente consegue compreender a origem também da ansiedade. Então, quando eu começo a perceber que eu estou nesse lugar em que eu evito fazer essa saída, eu preciso começar a fazer um exercício. E o exercício que eu vou recomendar para vocês, aí eu vou recomendar a terapia comportamental cognitiva, falando muito rápido, cognitivo comportamental, que é uma das formações que eu tenho e que pode ajudar vocês com essa ferramenta em si, que é a exposição gradual. Se vocês fizerem a exposição gradual, a chance de vocês se sentirem mais seguras quando vocês vão num lugar em que vocês normalmente não conseguiriam ir, porque vocês estão com ansiedade, vai ajudar a diminuir em mais da metade essa crise de ansiedade, essa possibilidade de vocês acabarem tendo uma crise de ansiedade, ok? Então, no que consiste essa exposição gradual? Consiste em vocês pensarem, antes de vocês irem, eu sei que normalmente a gente tem vários pensamentos, né? Que vão pensando em tudo que vai acontecer de ruim se a gente for naquele lugar. Mas a exposição gradual é a gente fechar os olhos e se ver nessa situação e pensar em tudo que a gente pode fazer para a gente se sentir seguro nesse lugar. E quanto mais exposição gradual vocês tiverem, é claro que a exposição gradual tem várias pequenas ferramentas, aqui eu só estou passando uma para vocês, que é a da imaginação, mas é a mais fácil para vocês terem. Então, imagina que o trabalho, se eu vou para o mercado, eu fico ansiosa, eu fecharia os meus olhos e pensaria, ok, eu vou tomar um banho, depois de tomar um banho, eu vou abrir a porta de casa, depois de arrumada, vou abrir a porta de casa, vou descer, eu saio, vou andando pela rua, estou indo em direção ao mercado, quem eu estou vendo? Encontrei alguém? Não encontrei? Eu começo a imaginar essa situação acontecendo para que eu possa trazer para o meu cérebro um conforto, uma situação mais confortável, para que ele não ache que isso é maior do que ele. Então, é para isso que consiste a exposição gradual. Vocês começarem a pensar nas situações em que vocês passam e que trazem ansiedade. Se eu vou fazer uma prova da faculdade, eu começo a pensar em mim, nesse lugar, nesse ambiente da prova, em tudo que pode acontecer. Até a semana passada, uma das minhas pacientes, ela tinha uma reunião de escola com o filho. E na reunião de escola com o filho, eu disse: a primeira coisa que você vai fazer amanhã, um dia antes, né, da reunião, que ela teve um atendimento, faltava 2 dias para essa reunião da escola, e ela já estava com ansiedade por causa disso. A primeira coisa que você vai fazer é a exposição gradual. Pensar o que pode correr de pior nesse momento e o que pode correr de melhor nesse momento. Porque você vai mostrar para o seu cérebro que você está preparada, porque o ansioso, ele não pode estar despreparado. Ser pego de surpresa para quem tem ansiedade é terrível. Quer ver uma coisa que tira uma pessoa que tem ansiedade do sério muito rápido e que deixa ela mal e com crise de ansiedade? Se ela tiver um relacionamento, ela mandar uma mensagem para a pessoa que ela ama e a pessoa demorar para responder. Aí ela liga, a pessoa não atende. Suficiente. Lá está ela com uma crise de ansiedade, pensando que a pessoa pode ter morrido, pode ter acontecido alguma coisa, ela não é de não responder, eu não sei porque ela não responde, pelo amor de Deus, me responde, eu estou preocupada com você, eu já estou sentindo, meu coração está acelerando. Quando ela vê, ela está nesse limbo de palavras, de pensamentos, tudo por conta de uma mensagem que ela mandou para a pessoa que ela ama e uma chamada que ela fez e a pessoa não respondeu. Então, essas são coisas que a gente precisa ter atenção quando a gente fala com a ansiedade. E a exposição gradual vai ajudar bastante. Deixa eu só ver aqui o que a Carla Cunha falou aqui no Facebook. Um prazer, Lucila. Tenho depressão e tinha ataques de ansiedade de manhã ao abrir os olhos. Já estava ansiosa, comecei a tomar a sertralina e deixou de acontecer, agora tenho menos. Então, a sertralina, ela vai fazer com que abaixe o seu sistema, o seu tronco, né? Ela atua no nosso tronco cerebral, vai fazer com que ela abaixe um sistema depressor, fazendo com que você se sinta mais relaxada. Só que o que eu sempre falo, Carla, que é muito importante a gente conseguir não só tomar um medicamento para remediar, porque chega numa altura que o medicamento não tem a mesma resposta química, ele não traz a mesma coisa para a gente. E nesse momento passa a ser uma coisa que
aumenta outros sintomas e você sente que a depressão e a ansiedade ainda está ali. Então, é muito importante a gente conseguir desligar, desativar esses gatilhos de forma natural, sem precisar estar tão dependente da medicação, para que vocês consigam recuperar a vossa vida de verdade, tá bom? Eu sempre deixo esse conselho aqui com muito carinho, mas obrigada pela sua partilha e que bom que você está melhor. Bem, então, a primeira coisa que eu trouxe aqui desses 3 erros é vocês começarem a evitar situações que fazem com que vocês entrem em ansiedade, tá? Quando vocês pensam em evitar essa ansiedade, evitar não indo nesse lugar, na verdade, vocês estão criando uma prisão sem grades para a vossa história. Para combater isso, o que eu preciso fazer? Uma exposição gradual do evento. Pensar sobre o evento que eu estou vivenciando e pensar em como que eu consigo me sentir mais segura nesse evento. Quanto mais simulações eu faço daquele evento, mais segura eu me torno em relação àquilo. Por quê? Porque eu descubro todas as probabilidades e eu me sinto mais segura com essas probabilidades.